Gostaria de ler a palavra de Deus aqui em Hebreus 11. Obrigado. Da outra vez eu falei sobre a força da incredulidade. Agora eu vou falar sobre o poder da fé. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra de Deus assim em Hebreus capítulo 11. Eu vou ler até quando der vontade aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível não foi feito pelo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, muito obrigado. Pela fé, Enoque foi transladado por não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Até aqui. Vamos orar? Amado Deus eterno, Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome para sempre. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida, pela paz que nos envolve. Somos gratos ao Senhor, meu Pai, pelas provisões. Somos gratos ao Senhor pelos livramentos. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque apesar de tantas adversidades, nós estamos aqui. Muito obrigado, ó Pai, pela família que temos, pelos amigos que temos, pelas pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho. Sejam bons ou más, serviram para nos aperfeiçoar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti que perdoe os nossos pecados de todos que estão aqui e que as nossas mentes estejam livres para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a palavra venha do céu, fortalecendo o nosso coração, que ela venha trazer clareza para tomar decisões, para continuar rompendo em fé as adversidades que este mundo nos traz. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar sobre fé, o poder da fé. Aí eu pesquisei o que o dicionário diz sobre fé. Em resumo, quer dizer confiança absoluta. Pesquisei também pelo o que o Google diz. Ele diz que fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdadeira, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Ou seja, até o Google hoje está tendo uma ideia mais verdadeira do que a fé, né? Aproximando-se. E a Bíblia, é claro, que é a nossa fonte principal de verdade. Ela diz que a fé, né, eu gosto daquela tradução corrigida que fala: a fé é o firme fundamento, né?
Mas essa versão que eu estou aqui diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na outra tradução, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se for olhar, a fé justamente é como se fosse um princípio. Eu vejo a fé assim, particularmente eu vejo ela como um princípio. É um princípio de confiança muito forte, onde você não precisa ouvir, você não precisa tocar, e você não precisa ver. Você precisa acreditar. A fé, então, ela é uma convicção gerada em você, uma certeza absoluta de que aquilo vai acontecer sem nenhuma prova real, tangível ou visível de que vai acontecer. Por isso que eu gosto de expressar com essa palavra convicção. Parece que é só uma questão de tempo, Você já crê que é seu, você já crê que venceu, você já degusta a vitória antes mesmo dela de fato estar com você ou já ter acontecido. A importância da fé. Por que a fé, porque ela é importante? A fé é o princípio pelo qual acontece a manifestação e o poder de Deus. Por isso que essas aqui são palavras minhas, eu enxergo a fé como um princípio. Deus ele tem vários princípios. Tem um princípio de honra, tem um princípio de gratidão, tem um princípio de ofertas, de dízimos, tem o princípio da fé. Por que é princípio? O princípio é como se fosse assim, é só daquele jeito que funciona. É daquele jeito que acontece. Se você fizer diferente, não acontece. É como se fosse uma regra. Se fizer desse jeito, recebe. Se não fizer desse jeito, não recebe. Eu vou citar um exemplo. Minha mãe, ela deu uma oferta lá. Ela deu o melhor que ela podia, era R$100. E aí, naquelas 2 semanas seguintes, ela vendeu muito mais do que qualquer outro dia. E ela teve a sabedoria para administrar esse recurso. Então, assim, ela seguiu um princípio. O princípio da oferta, ela tem um princípio. Qual que é o princípio de uma oferta? Nós vemos ali que quando nós lemos aqui, que Caim não agradou a Deus. Então não é só fazer. Existe uma forma de como fazer. Já Abel agradou a Deus. Nós vemos Jesus sentado na frente do gasofilácio e as pessoas vinham trazer oferta. Mas não está ligado exatamente à quantidade. É claro que a quantidade atrelada ao princípio é muito melhor para você, mas a regra é o princípio. O princípio é confiança absoluta, coração limpo. Por que coração limpo? Se você tiver magoado com algum irmão, se você tiver alguma desavença, Deus não recebe. Se você brigou com sua esposa ou com seu marido, também à noite, ou qualquer horário, e não fez o conserto, não recebe. Você vai vir trazer o dinheiro, vai ser bênção para a igreja, mas não vai ser bênção para você.
Então, princípio, é um exemplo de princípio. Um exemplo de princípio. Aí tem muitas pessoas que falam, mas eu dou o dízimo, eu dou a oferta e eu não prospero, porque você não está seguindo o princípio. Por exemplo, a contabilidade, ela tem o seu princípio de equilíbrio, onde você não deve gastar mais do que ganha. É um princípio, se você fizer diferente, não dá certo. Então, por isso que eu enxergo a fé como um princípio. Porque você pode fazer, mas se fizer diferente do que Deus estabeleceu, você não recebe. Pronto, agora eu expliquei que é princípio. Mas, então, a fé, ela é o princípio pelo qual acontece a manifestação e o poder de Deus neste mundo natural onde vivemos. Né? Pela fé, o poder de Deus se manifesta trazendo bênçãos extraordinárias como cura, milagres, operações de maravilhas. Vou abrir um leque aqui para citar a diferença entre milagre, cura e operação de maravilhas. Porque tem gente que tem dúvidas sobre isso. Vou citar um exemplo, uma pessoa que nasceu perfeito, mas ela teve um problema na perna. Ela teve uma doença na perna dela que dificultava ela de se locomover. E se você orou e ele começou a voltar a andar, ele melhorou e foi andando, então isso é cura. E pode ser feito também através de tratamento medicinal. A gente vê isso na Bíblia. Aliás, é cômico esse exemplo, porque Deus usou uma operação de maravilha para confirmar uma cura. Foi quando o rei Ezequias estava com uma doença mortal. Lá está em Isaías 38, conta essa história. Ele estava com uma doença mortal. Ele ia morrer, não tinha jeito. Chegou o profeta e falou, dessa cama tu não sairás. Tu já era. Zé Fini, pulou Goiás. Tu vai para a vala. E aí, foi recorrer a quem? Recorreu a Deus. Diz a Bíblia que ele se virou para a parede assim, começou a orar e clamar e pediu a Deus que o mantivesse vivo. Aí Deus pediu o profeta para voltar lá e dizer para ele que ia viver. E Deus, já sabendo da incredulidade no coração dele, deu a ele uma confirmação. Fez o sol voltar 10 graus. Existiam uns tipos de relógios que eles construíam que eram mensurados pela sombra, conforme o sol se movia, e esse relógio era tipo aquelas pirâmides, semelhante à pirâmide dos Incas. Então, o sol retrocedeu 10 graus, como se fosse 10 horas. Então, aí eu fico assim, pirado, cara. Falei, mas se Deus fez tudo isso, fez o sol voltar, aí na hora de curar, você sabe o que Deus falou? Bota uma pasta de figo nessa úlcera. E você vai ser curado. Então assim, Deus fez o sol voltar 10 graus. E na hora de curar fez um tratamento medicinal. Então Jesus cura também através de tratamento medicinal. Jesus usa a sabedoria concedida aos médicos para te direcionar. E você tem que obedecê-lo. Jesus usa tratamento medicinal. Então assim, eu trouxe um exemplo cômico que isso me encanta. Como que Deus faz um negócio disso? Deus era só fazer assim e curou, mas não, ele fez o sol voltar, aí na hora depois ele fala, agora pega um figo, faz uma pasta. Então a cura também pode acontecer desse jeito. Milagre é quando acontece na hora. Você nasceu com as suas pernas normal e teve uma doença que te impediu de andar. Os ossos começou a enfraquecer, fragmentar, e você não se firma, e você ora e aquilo some instantaneamente. Estou usando o exemplo da perna. Então,
aconteceu naquele momento é milagre. Agora, a operação de maravilha é mais doida ainda. O cara nasceu sem perna, não tem osso. Se o osso crescer ali e a perna ficar inteira, operação de maravilha. Se ele acontecer um acidente de moto lá ou qualquer coisa, amputou a perna e o osso crescer, operação de maravilha. Por quê? A operação de maravilha, ela quebra as leis da física, da química, da biologia e da natureza. Como assim? A gente vê isso na Bíblia, vê tudo na Bíblia. Nós vemos a operação de maravilha quando o mar se abriu, quando o sol retrocedeu. Nós vemos a operação de maravilha quando Jesus quebrou a lei da gravidade andando sobre as águas. Nós vemos a lei da química sendo quebrada quando Jesus... Não estou ouvindo glória a Deus, um negócio desse aqui tinha que ter glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória. Isso. De manhã, né? Dá aquele soninho, eu entendo. Mas Jesus quebrou a regra da química, meus irmãos, transformando a água em vinho. A água tem só 3 elementos químicos, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. E vinho tem mais de 10 propriedades químicas. Olha a diferença. Quando ele quebra a regra até da matemática, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou a multidão, ainda sobrou cestos. Então, operação de maravilhas, ele foge de toda a razão, ele quebra todas as regras, sejam elas naturais ou sejam elas também espirituais, qualquer barreira espiritual. Amém? Glória a Deus. Conseguiram entender a diferença? A pessoa nasce com os olhos perfeitos, aí ela deu uma doença, uma catarata lá, ela parou de enxergar. Você orou, ela melhorou. Você orou de novo, ela melhorou mais. Então Jesus está realizando a cura. Se você orou, a pessoa voltou, nasceu cega ou ficou cego, e você orou, ela voltou a enxergar, milagre. Agora, se ela nasceu sem o globo ocular, ela não tem aquela bola, essa bola branca. Ela nasceu, só tem o couro aqui afundado. E se orou, apareceu o globo ocular e a pessoa enxergou, operação de maravilhas, porque quebrou a regra da biologia. Agora entendemos de forma simples a diferença entre as 3 bênçãos maravilhosas que todos nós temos acesso pela fé. Amém? Glória a Deus. E pela fé, meus irmãos, pela fé Jesus faz o caído se levantar, o fraco fica forte, aquele que não tem vigor ter vigor. Pela fé Jesus faz a chuva cessar por 3 anos e meio, ou quantos anos ele quiser. Pela fé faz fogo cair do céu. Todas essas obras que tem na Bíblia, ressuscitar morto, curar, milagres, é tudo pelo poder da fé, tudo pelo princípio da fé, tudo pela fé. A salvação é pela fé. Você está aqui hoje porque você creu que Jesus desceu dos céus, que Jesus venceu a morte, ressuscitou e subiu aos céus e está vivo lá, intercedendo por você. Pela fé você aceitou a Jesus, pela fé você foi salvo. Pela fé nós vencemos o pecado dia a dia. Pela fé, é tudo pela fé. A Bíblia diz, meus queridos, que sem fé até comer é pecado. Tudo que não é pela fé, pelo princípio da fé, é pecado. Bom, importância da fé. Agora, nós precisamos ter fé. Por que nós precisamos ter fé? Nós precisamos ter fé para agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus sem fé. É por isso que incredulidade, ele
como eu disse na pregação passada, ele provoca ira em Deus, ele desagrada a Deus, a incredulidade. Só um minutinho. Pela fé nós temos a salvação, pela fé mediante a graça em Cristo Jesus. Pela graça mediante a fé, aliás. Então, a salvação ela é pela graça, ela é de graça, mas ainda assim, o condutor dela é a fé. Vitória sobre o mundo, em João capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo pela fé. Então, pela fé, você vence o mundo e todo esse sistema corrupto e pecaminoso que tem. Você não permite que isso contamine você. Você não permite. Você já pensou se você for mentalizar isso? Isso te desmotiva. Isso vai roubando, minando a sua fé. Se você for concentrar só nas coisas ruins. Por que a corrupção é tão grande? Por que há tantos assassinatos? Por que há tanto... Então, pela fé nós vencemos o mundo. Pela fé nós vencemos o diabo. Efésios capítulo 6, versículo 16 diz: o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Ele fica sempre tentando lançar dardos na sua mente, pensamentos distorsivos, errados, que pode te desviar, que pode fazer você tomar decisões erradas. Enfim, é pela fé que nós, pelo escudo da fé, que nós destruímos isso, que nós aniquilamos isso, que é a forma mais objetiva dele nos destruir, atacando primeiro a mente. Aí ele enfraquece. Aí ele enfraquece o crente. Então, pela fé, nós desfrutamos das bênçãos. Sem fé, não tem como nós desfrutarmos das bênçãos, como curas, milagres, operação de maravilhas, salvação, e todas as várias bênçãos, como a principal delas, a comunhão com Deus, a intimidade com o Espírito Santo. Então, a fé tudo que não provém da fé é pecado. Está em Romanos capítulo 14, versículo 23. Depois vocês dão uma meditada nisso. E tem um estudo, uns dados científicos aqui que eu gostaria de ler para os irmãos. É o benefício da fé. Então, essa parte do tópico aqui é por que precisamos ter fé. Então, esses dados científicos dizem que os benefícios da fé são estudados desde os anos 80 no Brasil. A Organização Mundial de Saúde atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. A crença pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórios, infartos, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. O cientista Andrew Neiberg, professor da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, revela em seu livro How God Changed Your Brain, que quer dizer, como Deus muda o seu cérebro. Que quanto mais pensamos em Deus, mais intensamente serão as alterações neurais em nós. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos abrimos com Ele, quanto mais nós nos aproximamos dEle e trazendo Ele para mais perto de nós, Deus está sempre disponível, viu, irmãos? É nós que nos afastamos dEle. Deus está sempre disponível. Glória a Deus. Aleluia. Deus está sempre disponível. É nós que nos afastamos dele. E quanto mais nós nos afastamos, nos aproximamos dele, desenvolvendo o ato de ouvir os seus louvores, de orar, mais cura
nós recebemos e nem percebemos. Agora, esse cientista, ele fez isso com estudos de ressonância magnética, acompanhando essas pessoas, colocando sensores e medindo os seus pulsos eletromagnéticos. Então, nem a ciência consegue mais negar a Deus hoje. Pelo contrário, ela cada vez mais reafirma a fé, e nem são cientistas cristãos. Só por curiosidade, ele falou, por que eu penso que deve ter chegado assim? Ela falou, não, Jesus já me curou. Aí a pessoa, vou estudar esse negócio. Foi estudar e essa ciência cada vez mais aprofunda. Chegou numa teoria chamada de subatômica, né? Que antes a menor partícula era o átomo. Então, para os irmãos entender, tudo é três, né? O Espírito Santo a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e tem um monte de numerologia e mistérios que revelam através dos números aí. A célula também é composta por três. É a membrana citoplasmática, o citoplasma e o núcleo. E aí eles foram, através do avanço da tecnologia, eles aprofundaram isso. Então eles foram muito além de prótons, elétrons e nêutrons e descobriram que existe energia que se vibra, uma luz que se vibra, conforme canta, dependendo da música que canta, e conforme ora ou medita. E eles fizeram isso em experiência de quilômetros e quilômetros, fazendo a mesma coisa, e essa energia ela ampliava. E isso confirma o que Jesus fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando nós oramos no mesmo propósito, essa energia aumenta, essa força aumenta, essa fé aumenta. Então, isso que a igreja está fazendo aqui é uma maravilha. As pessoas orando aqui, os líderes orando aqui, os irmãos orando aí também, num propósito. Vocês vão ver o que vai acontecer com essa igreja quando começar a acontecer chuva de milagres, porque andei por aí e não tenho visto igrejas fazer mais isso. Na época que aconteciam os milagres inquestionáveis, eram essa época em que os irmãos chegavam, oravam meia hora antes de começar o culto. Aqui está parando no meio do culto para orar, está orando no final do culto, e isso vai gerando em você a proximidade com Deus tão grande que você vai estar lá na sua casa e você vai lembrar de orar. Vou orar. Então, assim como a oração, ela em conjunto gera forças, a oração contrária também gera força, viu, meus irmãos? Estou abrindo um leque aqui. O que é oração contrária? Murmuração e fofoca. Murmuração é a oração pessoal sua para o diabo, porque quem vai receber é ele. Não, você tem que entender uma coisa: tudo que você sai da sua boca é recebido por Deus ou por ele. E a fofoca é a oração em conjunto. E a única forma de vencer a fofoca é se o irmão chegar assim e falar assim: irmão, espia, você visse fulano? E for falar, você fala: o que, meu irmão? Rapaz, você não sabe da maior. Você já abraça ele, então vamos orar por ele. A gente não precisa nem saber, mas Deus sabe, né, irmão? Vamos orar por ele? Quando se fizer isso, você vai matar ali, ele não vai conseguir prosseguir. O irmão chegou, vai falar mal, abraça ele e fala: então vamos orar. Aí você vai transferir a energia de oração dele para o campo correto, para o princípio da fé correta, não para o princípio contrário. Amém? Fechei esse leque. Glória a Deus. Deus quis que falasse isso. Agora, os principais inimigos da fé. Isso é importante também. Quais são os principais inimigos da fé? Eu trouxe 4 aqui: ansiedade, medo, incredulidade e dúvida. Ansiedade, medo, incredulidade e dúvida. Em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7, diz assim:
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade, irmãos, também é falta de confiança. E como eu disse, a fé, ela é um princípio de confiança absoluta, que não é preciso ver nem tocar para acreditar. E coração limpo. E a pessoa com ansiedade, enquanto você confia em Deus, sabe que mesmo quando as coisas não acontecem como você espera, quando você realmente confia em Deus, mesmo quando as coisas acontecem quando você não, como você não espera, você entende que Deus está no controle e no final vai dar tudo certo, mesmo que dê errado, igual o pastor falou aqui. Por isso que eu ri alto ali, porque eu escrevi algo semelhante aqui. Se deu certo, glória a Deus. Se deu errado, glória a Deus também. Não deu, cheguei atrasado. Em vez de você murmurar ou xingar, você glória a Deus. De repente Deus me livrou de algum mal, de alguma coisa. Olha, isso é muito profundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Segundo os beneplácitos da sua vontade. A galera geralmente esquece de falar essa parte. Mas você é dele. Então, confia nele. Confiança absoluta nele. Não aconteceu? Então Deus tem uma outra forma, vai fazer alguma curva, mas vai chegar no lugar certo. Opa, não chegou? Então é porque Deus tem algo melhor para mim ainda. Amém? Fé é isso. Por isso que a pessoa que anda pela fé, ela é uma pessoa mais serena, mais calma, mais iluminada. Está sempre feliz, sempre alegre. O mundo está estourando em barranco e ele está de boa. Porque confia. Confia. Se a gente for andar pelo que vê, e a Bíblia fala, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, não ande por fé, não por vista. Em outra tradução, anda pela fé, não pelo que vê. Isso é seguir princípio. Se você for olhar para as circunstâncias, então a ansiedade, ela faz você tomar decisões equivocadas, ela faz você agir antes de Deus falar, ela faz você agir, a pessoa para vencer isso, tem um negócio, ela vai lá para fazer, eu vou usar a área de dinheiro, né? Eu vou ganhar, e pega e vai, aí perde, porque não orou e não confiou, foi ansioso, foi antes da hora. Então, e agora eu vou falar sobre o medo. Mateus capítulo 14, de 29 a 31, diz assim: venha, disse Jesus, né? Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Diga, ficou com medo. Então a Bíblia já prova aqui, um dos inimigos, medo. Primeiro provou a ansiedade, agora fala do medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus foi lá e salvou. Então o medo é um dos inimigos da fé. Por quê? O medo é coisa de quem anda pelo que vê. Quando Pedro olhou as tempestades, aquele vento vindo para lá e para cá, ele se atemorizou, ele ficou com medo e começou a afundar. Mas ele teve fé, ele teve o início, porque os outros ainda ficou no barco. Mas ele andou, ele estava andando, gente, mas desviou do foco. Quando o foco é Jesus,
Não olha para as adversidades, porque elas vão ter mesmo. Elas vão ter. Já se acostume. Tem um amigo, eu sei que ele faz de brincadeira, exagera um pouco, mas eu falava assim para ele. Ele costuma cumprimentar paz do Senhor, né? Aí um dia eu cheguei nele e falei assim, aí, paz do Senhor, meu querido. Nós geralmente falamos graça e paz, né? Que até Paulo escreve a carta, sempre falava assim, saudava graça e paz. Mas que paz o quê, rapaz? Negócio aqui é guerra, estou pronto para guerra. Pisar na cabeça do diabo. Paz não vai ter lá no céu, rapaz. Então eu ficava, e toda vez eu cumprimentava os irmãos, mas na hora que chegava nele, paz nós vamos ter lá no céu, rapaz. Aqui é pregar a tempo e fora de tempo. Paz, pensa no irmão animado e não dispensa uma briga mesmo pode chamar ele qualquer hora para orar para um endemoniado aí, ele está pronto, já dorme até com a camisa abotoada assim. Ai, Jesus. Mas enfim, se nós formos pegar uma parte do que ele fala, é que sempre vai ter guerra mesmo. O diabo não vai deixar você chegar ao propósito, à meta, ao foco, à bênção, sem adversidade, sem luta. Então já tem que ter isso na cabeça, que vai ter mesmo. Então agora é o quê? Manter o foco. Se você manter o foco em Jesus, você vai andar sobre as águas. Se você manter o foco em Jesus, você vai vencer o mundo. Se você manter o foco em Jesus, você vai alcançar o seu milagre. Quando a mulher do fluxo de sangue, se ela fosse olhar para as circunstâncias, tinha multidão, e uma mulher de fluxo com aquele tipo de problema era considerada impura. Então a sociedade rejeita. Então tinha todo tipo de dificuldade, mas ela não desviou do foco. E ela disse, se eu ao menos tocar, ele não precisa falar comigo, ele não precisa perder tempo comigo, mas se eu ao menos tocar, ninguém precisa ver, eu só preciso tocar. Então ela foi, e ela atravessou aquela multidão. Para ela ter tocado na orla, ela deve ter rastejado, andado baixo, para ninguém ver ali aquela multidão. Dificilmente alguém vai olhar para baixo. Provavelmente alguém até pisou nela, pensou mal dela, emitiu julgamentos, mas ela não desviou do foco. Quando ela tocou em Jesus, ela recebeu a bênção. Glória a Deus. Incredulidade é outro inimigo da fé. Mateus capítulo 13, versículo 58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Eu preguei, quando eu falei sobre a incredulidade, que Jesus realizou os seus milagres nas regiões circunvizinhas. Ele tentou ali em Nazaré, mas não estava prosperando o ministério dele. Nem os familiares acreditavam nele. Os familiares estavam achando que Jesus estava louco. Tanto é que Marcos 3, 21 fala isso. Maria e os irmãos de Jesus foram lá, mas ninguém teve coragem de ir lá, por vergonha, pegou e mandou outra pessoa ir lá chamar Jesus. Por que eles não foram? Estava com vergonha. Então aí Jesus começou a fazer na região de Cafarnaum, nas cidades vizinhas. E após muitos milagres acontecer, porque milagres, curas e qualquer outra bênção sobrenatural, ela precisa da fé. Da fé. Crer, precisa crer. E as pessoas ali, por ter visto Jesus crescer, por ter ser a cidade natal dele, tinham dificuldade de crer, tinha muita incredulidade. Aí em Lucas ele ainda fala, algumas pessoas ainda fala assim, eu sei que vocês vão dizer, médico, cura a ti mesmo. Ou seja, Jesus já estava vendo a mente deles, o pensamento de julgamento deles. Médico, cura a ti mesmo. Fazem aqui como fez em Cafarnaum. A resposta de Jesus foi:
No tempo de Naamã havia muitos leprosos, mas Eliseu só curou Naamã. Então Jesus, como a incredulidade irrita, assim como a fé agrada, Jesus não curou ninguém lá. Assim, curou algumas poucas pessoas. A dúvida também, outro inimigo da fé. Tiago capítulo 1, versículo 6. Diz assim: peça, e porém com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A dúvida. Eu fiquei pensando qual a diferença de dúvida para incredulidade. Incredulidade é quando a pessoa não crê mesmo. Ela não pensa de forma nenhuma que vai acontecer. Já a dúvida é aquele que fala assim, será? Tipo assim, ele está esperando algo que venha fazer ele acreditar. Então há uma diferença. O crédulo é aquele que não crê. E o que tem dúvida... Ai, Jesus, efeito especial. Repara não. Efeito especial, faz parte. E o que tem dúvida é o que quer acreditar, mas não rompe os questionamentos aqui. Bom, meus queridos, a fé é o princípio pelo qual nós devemos andar. Agora, partindo para a conclusão, aí aqueles que se sentir tocado, vem aqui na frente para fazer. A fé é o princípio pelo qual devemos andar. Porque nós devemos viver pela fé e não pelo que vemos. Numa outra oportunidade que o Senhor Jesus nos permitir para pregar aqui, eu vou falar como 3 formas de dimensionar a fé. O ambiente ainda está sendo gerado para ele, e o Espírito Santo está concedendo a cada um a palavra que se deve falar. E aí eu estou terminando essa mensagem aqui, concluindo. O Senhor falou da próxima vez falar sobre como ampliar a sua fé, como dimensionar a sua fé. Por que nos tempos aconteciam tantos milagres e hoje tem diminuído? Então nós precisamos dimensionar a nossa fé, aumentar a nossa fé, para que nós possamos experimentar, porque continuar vivendo maravilhas e milagres de Deus. Porque uma coisa você tem que ter certeza, e eu já tenho, nós temos que continuar tendo, que Jesus está vivo. Amém? E se Jesus está vivo, e Ele vivo realizou todas aquelas coisas, Ele ainda hoje realiza. Amém? Glória a Deus. E se não tem acontecido, é justamente porque nós vivemos num tempo em que a incredulidade tem crescido muito e a fé tem diminuído. Tanto é que Jesus falava assim: acaso haverá fé na terra? Quando ele estivesse próximo de voltar. E existem formas de dimensionar a nossa fé. E uma delas a igreja já começou a fazer. Mas amém? A fé é o princípio pelo qual nós devemos andar. Nós não devemos andar pelas circunstâncias. Nós não devemos permitir que as adversidades e as circunstâncias desse tempo presente nos manipulem ou altere a nossa forma de pensar. Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. E se quem mudou, então fomos nós. Nós precisamos andar por fé. Eu gostaria que aquele que viesse aqui na frente,
que viesse aqui na frente os irmãos, as irmãs, que entenderam a mensagem, que falou o seu coração, e você quer andar pela fé. Você entende que as circunstâncias da vida já te enganou alguma vez, já fez você murmurar, já fez você reclamar, ou fez até não acreditar. Mas você diga para si mesmo: eu vou andar pela fé. Diga, levanta, irmãos, todos, e diga essa frase: eu vou andar pela fé. Eu vou andar pela fé. 3 vezes: eu vou andar pela fé. Eu vou andar pela fé. Agora com mais força. Eu vou andar pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou cantar essa canção, e aqueles que sentir vontade de vir na frente, nós vamos fazer uma oração tudo junto aqui. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia.
Obrigado, Pai, por esta manhã. Apresento os irmãos aqui, as irmãs, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor leve cada um de nós a continuar andando pela fé. Que nós não venhamos nos deixar ser enganados pelas circunstâncias. Que nós não venhamos permitir que Satanás roube a nossa fé através da dúvida e da incredulidade. Que nós possamos, ó Pai, crescer mais em Ti. Mova em nosso coração, para que nós possamos orar, não só aqui na igreja, mas nos nossos lares. Que nós possamos orar no nosso trabalho, para que a nossa fé seja dimensionada. Ele agarra o todo. Oh, me que anda na base do coroço. Santo, Santo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém.